uma iniciativa, Raquel. Depois que nós fizemos a discussão ontem à noite, eu acabei enviando a lei para uma lista de transmissão que eu tenho, para que o pessoal Sim. pudesse dar uma lida na lei e de forma que a gente pudesse explorar, né, os aspectos importantes da lei. Okay? Mas Tá. é um assunto realmente bastante discutido em todos os ambientes do nosso mercado, com imobiliárias, com loteadores, todo mundo quer saber a respeito da aplicação prática da lei, sabe? A gente tem uma lei que no direito eu posso dizer que ela é um bebê ainda, sabe? Um recém-nascido. Porque ela é de 27 ou 28 de dezembro de 2018, então um ano e poucos meses. Uhum. Isso para uma legislação que traz uma regulamentação que não existia, ela não vem mudar nada, ela vem criar. Então, ela realmente é um bebê em crescimento e que a gente que opera aí o direito, os juízes, os advogados, os promotores, a gente ainda está no início da aplicação dela, apesar de ter mais de um ano. Né? A gente vai falar sobre, né, quando ela é aplicada ou não, e a gente vai ver que tem muita controvérsia quanto até a aplicabilidade dela a determinados contratos. Mas vamos, a hora que você quiser começar, a gente explora. Eu vou É, tentar ser o menos juridiquês possível aqui. Me desculpem meus colegas advogados que estão aí. Eu vou falar alguns termos que não são tecnicamente corretos, mas eu acho que o objetivo aqui realmente é alcançar o máximo possível de entendimento. Então, vou tirar um pouco do juridiquês e vamos falar mais tranquilamente aqui. vamos começar então devagarinho. Assim, para quem ainda não te conhece, ou não conhece seu trabalho, Raquel, você, por favor, se apresenta. E eu já queria aproveitar para agradecer de coração a sua disponibilidade mesmo. Eu sei que nesses momentos você está sendo bastante demandado, e aí você pode abrir um horário na sua agenda para a gente fazer uma discussão que é de suma importância para o nosso mercado. Obrigado mesmo. Não tem nada que agradecer, na verdade sou eu que tenho que agradecer, né? A gente tem uma relação de parceria aí de mais de 10 Longa anos, eu data. acho, de longa data, de muita admiração pelo seu trabalho, né? De muita torcida nesses anos todos. Eu fico muito feliz de hoje eu estar aqui numa plataforma que é a Lotnet, que foi um sonho e um sonho que é realizado e além de estar realizado é um sucesso, né? Eu sou agora uma fã, né, do seu Obrigado. trabalho, especialmente de coração e eu que fico muito lisonjeada de ter sido convidada e desejo que esse sucesso só prospere e vai prosperar, porque o que eu estou vendo aí nesse ambiente tão novo que a gente está vivendo, né? Você tendo a sensibilidade de não só falar igual de temas técnicos que a gente vai falar hoje, mas de questões que são importantes para o nosso dia a dia numa situação dessa de pandemia, né? Quer falar de resiliência, quer falar de paz, quer falar de estratégias de equilíbrio, né? E eu acho que o que eu vou falar aqui hoje talvez seja muito menos importante do que você tem se aberto a falar. Eu tenho sido, né, um ouvinte das suas lives e elas têm me ajudado muito e acredito que têm ajudado outras pessoas, né? É a hora da gente olhar para dentro e você está fazendo com que a gente faça isso e eu te parabenizo mesmo, assim, de coração. Eu acho que essa sensibilidade é muito legal, é muito legal. Obrigado. Obrigado. Mas falando um pouquinho de mim, assim, é difícil falar da gente, né? Até porque
eu não sou uma pessoa que me expõe muito. Eu sempre estou muito envolvida, né, nas questões dos meus clientes, né? Enfim, mas eu sou uma advogada, né? Eu sou, né, já tenho acho que 19 anos ou 20 anos de formada. Desde o início, a vida me levou para esse contexto imobiliário, pelas sinergias do universo aí. E há 10 anos, mais ou menos, eu já tenho meu escritório e atuo especificamente com direito imobiliário, né? Então, a gente tem muitos clientes aí chegando aí nessa live, que eu agradeço demais. E eu, né, o que eu tenho que falar é isso, assim, e tento fazer uma advocacia com uma visão um pouco menos, como é que eu vou falar, distanciada dos meus clientes. Eu gosto de estar envolvida do negócio, porque eu acho que o advogado que não conhece o negócio do cliente dele, ele não tem como Perfeito. compor aquela empresa ou, né, ou o interesse daquela pessoa física. Então, isso é uma premissa que eu tenho e que minha equipe tem, e que eu busco muito, de estar sempre muito no dia a dia dos meus clientes e entendendo a dor deles, né? Como tá na moda falar agora. Mas E é aí, isso. falando de dor, vamos entrar então na questão da lei, né? A nova lei de rescisões contratuais. Explica um pouquinho para a gente, Raquel, do que se trata a lei e como é que ela foi estruturada, por favor. Vamos começar assim do beabá e aí depois a gente entra nos artigos mais importantes sob o ponto de vista do loteador e das imobiliárias. E aí depois a gente pode tirar uns 15, 20 minutos para que as pessoas possam retirar suas dúvidas, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Essa lei, ela é uma demanda do mercado imobiliário. A gente passou por uma crise, né? Todos que estão aqui na live, que são ligados ao mercado imobiliário, sabem, uma crise muito pesada, né? Há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, em que veio uma enxurrada de demandas de rescisão contratual, e que ficava, quando não se chegava a uma composição com esses clientes, os clientes iam para a justiça e esses clientes, eles, na maioria dos casos, conseguia rescindir, né? A gente fala tecnicamente até resolver, mas vamos falar rescindir para ficar mais fácil. Eles conseguiam rescindir esses contratos com uma devolução de até 90% do valor que foi pago. Isso, dependendo do valor que foi pago, trazia um desequilíbrio muito grande nessa cadeia que a gente sempre tem que ver, não a relação só cliente-construtora ou loteadora, né? Eu tenho cliente, eu tenho a loteadora que já investiu muito no negócio para o negócio ser aprovado. Aí ela já tem esse investimento muito grande, o cliente começa a pagar, é dali que se estrutura a viabilidade financeira daquele negócio e nessa cadeia toda, eu tenho empreiteiro, eu tenho fornecedor de marketing, eu tenho a Lotenet, eu tenho muita gente envolvida, que essas decisões judiciais, elas trouxeram uma estabilidade muito grande Quebrou muita para gente, né, Raquel? Quebrou muita muita. gente. É uma injustiça que aconteceu. Então, assim, não que eu vá olhar só para o lado do loteador ou do construtor, mas se você pensar na cadeia toda, aquela gama de clientes que rescindiu contratos de um determinado empreendimento, esse fato acaba atingindo os outros clientes que ainda permanecem ligados àquele empreendimento.
porque tudo se desequilibra, né? Então, veio muito atraso de obra, veio muita instabilidade, veio muita... Enfim, tornou o mercado muito instável e as decisões, elas realmente, é, é, não, eu acho que não havia essa compreensão do judiciário, desculpe, desse contexto todo. Então, depois dessa crise, houve uma demanda enorme, né, desse setor para a criação de uma legislação, de uma lei que regulasse essa questão das rescisões, né? Então, houve um trabalho muito grande das incorporadoras, das loteadoras, junto com os representantes dos consumidores, né? E essa lei conseguiu-se aprovar essa lei só no final de 2018, muito depois da crise. Então, hoje, antes, esses critérios que a gente vai falar aqui do que pode descontar, dos percentuais e tal, eles não existiam. Era uma criação do judiciário, né? O judiciário tinha uma tendência e tinha uma oscilação muito grande de decisões. Então, hoje a gente tem uma regra, né? E essa legislação, ela tem esse propósito que eu acho que é equilíbrio, né? A lei tentou, né? A gente que é advogado critica muito porque ela confunde muito a gente com as nomenclaturas, mas enfim, a gente tem que aqui aplicar e tentar aplicar da melhor forma possível. Tem algumas questões que a lei ela nos confunde e que aí que o judiciário vai ter que resolver e não há um entendimento sedimentado sobre essas divergências, porque, igual eu disse, nós estamos com uma lei bebê, né? Então, o que essa lei nos trouxe? Ela dividiu, é uma lei dividida em duas partes. Ela trouxe as regras de rescisão para as incorporações imobiliárias e ela trouxe em outra parte as regras de rescisão para os loteamentos. Então, hoje aqui, né, o tema dessa live aqui é tratar um pouco, né? Eu acho que uma live vai ser, né, não vai ser suficiente, mas a gente vai ir no tocante a parte de loteamento, né? Que foi o que a gente ajustou. Depois a gente pode fazer uma para incorporação também, mas aí a gente vai tratar das questões atinentes aí mesmo ao loteamento, tá? Ok. Ontem a gente discutiu... Desculpa, te cortei. Pode concluir, doutora. Não, assim, eu acho que eu tenho algumas dúvidas em relação a como a parte de loteamento foi feita. Eu tenho até uma curiosidade muito grande do que aconteceu nessa questão do loteamento. Porque a parte de incorporação, ela é uma parte muito mais completa, muito mais detalhada. E depois vem a parte do loteamento, que vou chamar aqui uma parte capenga, tá? Então, essa omissão, vou falar assim, essa falta de muito detalhe na parte de loteamento, eu tenho curiosidade do porquê ela aconteceu, mas eu não sei explicar. Mas é uma parte, assim, parece que eram duas cabeças. Uma cabeça tratando de incorporação, outra cabeça tratando de loteamento. E aí juntaram isso sem se conciliar e levou isso para aprovação. Mas essa omissão da lei na parte de loteamento é o que traz ao loteador, né, na hora da construção dos seus contratos, uma flexibilidade e uma liberdade de construir um contrato
de forma equilibrada. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que ver o lado positivo, né? E o lado positivo que eu vejo aí para os loteadores é a gente poder construir um contrato usando até, por analogia, algumas regras da incorporação, mas ele tem que se debruçar mais no seu contrato. O loteador ele tem que se debruçar mais no seu contrato. Tá? Então, assim, de forma resumida, essa lei ela foi construída com o objetivo de tratar especificamente rescisões contratuais em função do que aconteceu em 4 ou 5 anos, já que as decisões não tinham direcionamento correto, e a lei é claramente dividida em 2 partes. A sua imagem está um pouco embaçada. Eu não sei se para as outras pessoas. Eu não sei mais o que eu faço aqui. Vamos lá. Obrigado, Alex. Alex está agradecendo aí a iniciativa. Professor Antônio César também. Obrigado, gente. Obrigado pela... A gente é uma comunidade, né? O loteamento é uma comunidade. Mais do que nunca, né, Dani, a gente tem que trocar informação, estar junto, conversar, né? A gente está falando sobre as regras gerais, mas a gente está numa situação nunca vivida por nós. Então, eu acho que é hora de criatividade, é hora de buscar equilíbrio. Contratual, então a troca é muito interessante, as ideias, né, que vêm dando resultado, elas têm que ser compartilhadas. Eu vejo isso muito no nosso meio jurídico, sabe? Tá tudo muito aberto, os cursos estão todos gratuitos, as lives de aprofundamento, Impressionante. Elas são... né, eu sou associada do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Ele está fazendo uma série de lives para a gente sensacional. E não precisa ser associado para assistir. Então, né, o Migalhas também, que é um portal muito conceituado em doutrina jurídica, tem muito artigo interessante, as lives também são todas abertas. É hora realmente de compartilhamento. Compartilhamento. A palavra é compartilhamento. É isso. E aí, até aproveitando que o pessoal está entrando, a gente tem batido demais, Raquel, muito. Mesmo nesse momento para a gente aprimorar a cadeia toda, né? A gente profissionalizar e aprimorar a cadeia toda, a cadeia de loteamento como um todo, né? Eu acho que por muito tempo o nosso mercado admitiu a informalidade, baixos padrões profissionais, né?
E se as pessoas não se tocarem, os profissionais não se tocarem, e entender que o consumidor vai sair desta transição muito diferente, não vai ter espaço para essas pessoas, né? A gente tem que entender isso. É verdade. Eu acho que é um momento de transformação, né? De muita reflexão, de muita transformação e a gente, tanto o cliente como, né, o fornecedor, ele tem que estar muito aberto. Muito aberto para aprender, para ir, para trocar, para criar, né? E eu acho que não é um momento de oportunismo, não é um momento de juntar, né? De juntarmos. E eu falo isso, não é só uma visão aqui dos empresários e tal. Eu acho que é um momento de se unir com o seu cliente, né? Ele também tem que entender a sua dor e você também tem que entender a dor dele, né? E a palavra, para mim, é equilíbrio, né? Não tem outro, não tem outro. Perfeito. Ó, eu acho que a grande parte já entrou, a gente pode retomar, Raquel. Nós tínhamos parado no ponto de sou cliente, não tenho mais condição de pagar, ou seja, a minha rescisão é iminente e vou encontrar outra pessoa para me substituir no contrato. Como que a lei enxerga isso? Eu estava dizendo, né, que a parte de loteamento não trata disso, né? Infelizmente, parece que foram grupos completamente distintos que fizeram as duas partes e se uniram e não... Porque há uma disposição específica de que se o cliente ele consegue um novo comprador, né, uma pessoa que vai assumir a posição contratual dele, ele fica isento do desconto da multa, tá? Isso me parece muito razoável, né? Eu acho que penalizar no sentido de eu não ter mais aquele contrato, né? Se eu mantenho aquele contrato, e importante, na parte de incorporação, se eu absorvo um novo comprador com condições cadastrais exigidas, né, pela construtora e pela loteadora, então se eu entendo que aquele é um cliente dentro do meu perfil, eu acho que a imposição de uma cláusula penal para ele, eu não vejo sentido, né? Porque eu vou ter uma continuidade contratual.
Então, nós não estamos falando, nós falamos em 5 itens de retenção, né, de descontos. Eu estou falando só de que, no caso de loteamento de 10%, de até 10% do valor atualizado do contrato. Das taxas. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é interessante buscar uma solução da parte de incorporação, que é o que acontece no loteamento também, não tem nenhuma diferença, né? Então, nós temos na mesma lei um dispositivo de incorporação. Que autoriza a não aplicar a cláusula penal caso o cliente que está rescindido consiga um novo cliente dentro dos parâmetros de cadastro da loteadora, da construtora. É isso que eu ia te perguntar, Raquel. Então, obviamente, eu não posso pegar qualquer pessoa, solicitar uma substituição minha, cadastral, sem que haja uma análise por parte da loteadora daquele novo cliente que está entrando no contrato, certo? Como qualquer cliente alugado a firmar um contrato né, com uma pessoa que não atende os requisitos específicos dela, né? É um novo cliente. É um novo cliente, tem que ser feita a análise. Beleza. Para encerrar, não sei se encerrar, mas a gente vai abrir uma nova discussão para ir para a parte final. Existe muita dúvida em relação ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Muitos corretores falam assim, o cliente comprou, eu tenho que segurar 7 dias para que, passados 7 dias, efetivamente seja, enfim, concluída essa fase que dá direito à desistência por parte do cliente. Como funciona isso, Raquel? Como é que funciona o artigo 49? Que, inclusive, ele tem uma parte da lei que ele trata disso, né? O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele já estabelecia o direito de arrependimento, ou seja, eu não tenho motivo, eu não preciso ter motivo. É uma desistência pura, que a gente chama. Não precisa, não quer mais, tá? Ele já estabelecia isso para vendas online, vendas fora do estabelecimento comercial, principalmente as vendas online, tá? Então, ele estabelecia esse prazo de 7 dias para o arrependimento. Muitas vezes, quando você vê assim, você compra uma roupa online, uma coisa assim, a loja tal me dá 7 dias para eu devolver sem custo, ela paga o meu correio. Isso é só uma obrigação legal, tá?
essa lei que a gente está tratando, ela trouxe especificamente o direito de arrependimento. Quando a venda é realizada em instantes, tá? E que é muito comum, né? Instantes de Estantes de venda, vendas. fora do estabelecimento sede da construtora, tá? Então, isso é uma pessoa pode se empolgar e não ter o tempo maduro para se pensar numa compra daquele imóvel, tá? Então, a lei trouxe tanto na parte de incorporação como na parte de loteamento, o direito de arrependimento em 7 dias. Nesses casos que eu falei, né? Estando de vendas, fora da sede, fora do estabelecimento comercial da loteadora. Infelizmente, também a parte de loteamento, ela foi capenga nesse sentido, porque na incorporação se fala especificamente que o direito de arrependimento ele tem que ser manifestado através de uma carta registrada com aviso de recebimento, tá? Na parte Uhum. de loteamento, a especificidade. Fala como fazer o direito de arrependimento. Mas eu acho que a forma mais segura, né, é se utilizar da parte de incorporação, né? Colocar esse direito de arrependimento através de uma carta registrada com aviso de recebimento. Aí, de uma importância fundamental que nas propostas assinadas ali no stand de vendas ou nos próprios contratos assinados ali no stand de vendas, tenha uma cláusula de arrependimento com o modo de se fazer o direito de arrependimento, com carta registrada com aviso de recebimento. Os 7 dias, ele tem 7 dias para postar. É que dentro dos 7 dias receber essa carta. Ele tem 7 dias para postar, isso fica registrado, Perfeito. né, nas cartas e tal. Ah, e-mail vale? Pois hoje em várias discussões judiciais, os e-mails têm sido muito considerados, tá? Então, é importante a gente ter em mente que se levar para uma discussão judicial que o direito de atendimento vale através de um e-mail, por se tratar de uma relação de consumo, e se esse consumidor ele direcionou o e-mail dele para um e-mail oficial, para um e-mail constante no site,
para um e-mail que consta na proposta. Há uma tendência do judiciário a aceitar o direito de arrependimento, tá? Perfeito. Então, eu não vou aceitar o e-mail. O e-mail é uma manifestação de vontade, né? Ainda mais se é um e-mail oficial e se teve uma resposta, enfim, né? É aquele equilíbrio que a gente está falando, né? Agora, se o cliente encaminhou para um e-mail que não tem nada a ver, de uma pessoa que não tem nenhuma relação, que foi corretor, sabe? Um pouco frágil. Mas se o e-mail do corretor constou na proposta, né? Se o cliente ele já se comunicava com o corretor, com a loteadora através do corretor em outras conversas e ele só continua uma conversa se manifestando com arrependimento, eu acho que o judiciário também vai considerar. Considerar. Ou seja, os 7 dias... Uma cortadinha agora. Peraí que eu vou trocar minha rede, vai pausar um pouquinho o vídeo, tá, gente? Eu acho que minha internet não tá boa. Retornou agora? Tá aqui, tá. Tá. Bom, basicamente os 7 dias. São válidos desde que a compra não tenha sido feita dentro da sede da loteadora. E aí isso abre um prazo de 7 dias para que a pessoa tenha o direito ao arrependimento sem nenhum ônus, absolutamente nenhum, sendo que será devolvido integralmente todos os valores pagos, tanto pela loteadora quanto pelos corretores, certo? Tá? Então, nenhuma das Perfeito. relações ela se efetivou. Nem a relação de compra e venda, nem a relação de corretagem. Tá? Perfeito. Bom, eu explorei tudo que eu poderia explorar da lei, gente. E aí vamos abrir aí uns 10 minutinhos para a gente responder as perguntas. Eu vi que várias perguntas foram sendo colocadas, pessoal. Muitas vezes a gente se perde aqui na quantidade de mensagens. Fiquem à vontade para perguntar para a Raquel. Enquanto as perguntas não vêm, eu anotei aqui uma questão que a gente não tratou e que a gente tem que se atentar. Os contratos com alienação fiduciária, eles não se submetem, tá, às regras que a gente colocou. Porque a lei de alienação fiduciária, ela já tinha um regramento para todos esses descontos de rescisão. E outra coisa, né, importante, se o cliente fica inadimplente em um contrato de alienação fiduciária, um procedimento de venda desse imóvel através de leilão público. Então, esse imóvel ele não volta para a loteadora, né? Ele
Então, a consequência do desfazimento de um contrato de alienação fiduciária é muito diferente, né? Eu não vou voltar com aquilo para o meu estoque. Eu tenho um procedimento, né? A gente pode fazer também outro tema para uma live aí de alienação fiduciária. Eu tenho outro procedimento que esse imóvel ele vai para um leilão público. Tá? Então, eu tenho um contrato com previsão de alienação fiduciária, só que esse contrato ele não foi registrado, né? A gente sabe hoje que Minas Gerais está retrógrada em relação ao restante do país. Hoje, em Minas Gerais, não se registra contrato com previsão de alienação fiduciária. Esse contrato ele tem que ser repetido numa escritura pública para depois ser registrado. Então, nós estamos falando quando efetivamente se tem uma alienação fiduciária, a partir do registro. Então, se eu tenho um contrato que foi rescindido antes de ter o registro da alienação fiduciária, eu entendo que pode se aplicar a legislação que a gente falou. Porque a alienação fiduciária, ela só existe, tá, gente? Ela só existe a partir do registro. O que se tem de um contrato não registrado é uma previsão de alienação fiduciária. Perfeito. Ou seja, a regra que nós estamos discutindo ela é válida para os contratos que não houve o registro do lote. Após o registro do lote por parte do cliente, aí entra na lei de alienação fiduciária, que aí são outras regras que o regem. Isso, E nós estamos falando um registro, quando se fala em registro do lote, é o registro do lote, e no mesmo ato, o registro da alienação fiduciária em favor do vendedor. Fiduciário. Então, são dois atos. Vendedor. A Cláudia está fazendo... São dois atos. A Cláudia me perguntou aqui. O cliente pagou mais de um ano de parcelas, por exemplo. A corretagem ao ser descontada também é calculada novamente sobre o valor atualizado? A corretagem... Cláudia, eu entendo que na nova lei, a corretagem é tratada num contrato à parte, de forma que esse contrato à parte estabelece quais são as diretrizes, se há correção ou não. Agora, pagamento de corretagem depois de um ano, eu não estou acostumado, para te falar a verdade. Assim. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta. Você quer entrar nisso, Eu acho que ela perguntou que o pagamento da corretagem vai ocorrer só depois de um ano, não é isso? Se ela for paga depois de um ano, se ela também é atualizada de acordo com os índices estabelecidos no contrato em caso de rescisão contratual. Então, vamos tratar das duas hipóteses aí. Se o pagamento foi vendido da corretagem, a devolução ocorre do mesmo jeito, né? Se houve o pagamento, né,
A obrigação do pagamento, ela existe do mesmo jeito. Agora, pensando que ela pode ter perguntado que a retenção da correção da comissão de corretagem, esse valor que foi pago da comissão de corretagem também tem que ser atualizado, né, para reter, a lei ela não é clara nesse sentido. É Cláudia, né? A lei não é clara nesse sentido. Aí eu acho que vale, nesse contrato separado, isso. Né? Estabelecer essa correção, ou então até numa própria cláusula de corretagem dentro do contrato, né? Então, interessante, super interessante a pergunta dela. Não tinha pensado nisso, não. Sim. Legal. Eu acho que tem mais uma pergunta, que é do Alex. Vamos lá. Qual a responsabilidade com relação à análise cadastral por parte da plataforma ou corretores? Isso pode ser alegação da loteadora para não pagamento dos honorários? Não entendi a pergunta dele. Você que é mais da área de corretagem, eu acho que você pode me explicar a pergunta dele. Eu acho que o que o Alex quer dizer é o seguinte: eu levo um cliente. Que tem um baixo, que tem restrições no Serasa, né? E a loteadora, em função disto, pode alegar o não pagamento das comissões em relação a isso. Alex, eu entendo que não, pelo seguinte: quando a gente firma os contratos com as loteadoras, a gente já firma também as políticas comerciais, o que significa dizer o seguinte: o que ela aceita como válido ou não para o aceite daquele cliente na venda. Se ela estabeleceu que não há nenhuma análise cadastral, por exemplo, ela vai aceitar. E isso não é justificativa. No sentido de não pagamento de comissões, principalmente nesse cenário que nós estamos discutindo, em que quem paga a comissão é o cliente para o corretor através de um contrato de prestação de serviços. Acho que é importante também mostrar. Ela é assinada pela loteadora, né? E geralmente vai uma análise de crédito aí junto com essa proposta. Eu entendo que a partir do momento da assinatura da proposta e que se isso esteja dentro das diretrizes comerciais, não há que se falar em descumprimento aí, né? Em responsabilização do corretor, né? Vamos falar assim. Vamos para a última pergunta. A gente pode receber mais perguntas, se for o caso. Vocês podem utilizar os canais de contato da Lotenet para que vocês possam enviar perguntas. E aí se você não se importar, tá, Raquel, te encaminho as perguntas para que a gente possa responder para todo mundo. Claro. Pode ser?
Claro, não, estamos à disposição. É igual eu disse, agora é a hora de compartilhamento, de troca, e da gente construir soluções, né, em conjunto. Legal. O Gerson está perguntando, no caso de devolução da corretagem, tem prazo definido para essa devolução? Ela está dentro daquela política das 12 parcelas mensais, né? Eu acho que ele está querendo saber o seguinte, a loteadora, eu acho que eu entendi a pergunta dele. A loteadora reteve a A comissão. comissão. Mas quando ela retém a comissão, é porque ela pagou a comissão.